Olá, queridos estudantes, ensino médio, segundo ano. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio, estou aqui se interagindo com o professor Sâmio, né, com muita alegria, e com o pessoal de estúdio, né, os professores presenciais, para a gente dar um andamento nessa aula, para ela ficar bem interativa e bem legal, né, para a gente estamos já nos finais, né, da nossa unidade 2. Aí daqui a pouco eu vou fazer um vídeo para a gente ver a nossa atividade extra classe, na verdade, acompanhar vocês com o maior prazer, né, e alegria. Então vamos lá para a nossa aula, olha aí. Ética e política, ética e moral na política. Olha só, o nosso tema ele é único. Já falamos na aula anterior de Aristóteles, né, o cidadão em Aristóteles. Agora vamos trazer para o nosso lado, né, um pouco da ética. Aí uma pergunta, é possível ética na política? Será que dá para caminhar junto, né? No âmbito da filosofia moral, ó. Filosofia moral. Ética e política. A ética e política, ela é um encontro possível e necessário. Veja bem, vem aqui comigo. Alguns pensadores vão dizer que isso não é possível, né? Que alguns vão dizer não concordam, mas vamos fazer uma análise que, ó, a questão da moral, da ética na política, ela já é um tema bem que vem sendo debatido ao longo da história da filosofia. Então, muitos pensadores, muitos analistas políticos, cientistas políticos, eles discorrem, né, sobre a questão. É possível, né, essa questão moral? Será que a moral enquanto pessoal é possível dentro do mundo coletivo? Nessa perspectiva, nós colocamos alguns temas nessa perspectiva nas nossas aulas de estudantes lá na eletiva. Pede conversa sobre ética e violência na escola. Então, para vocês fazerem uma análise, né, uma distribuição nessa perspectiva. Então vamos lá, nessa questão da ética. Olha lá. Especificamente pensada a ética na política, ó, e as duas, tá? Em 3 dimensões ela foi pensada. Ética pessoal, que é a pessoa em si. Ética profissional, a questão do político de profissão. E recomendações com estudo de valores morais para o quê? Uma melhor vida em sociedade. Então, a ética dentro da política, ela vai ao encontro dessas 3 dimensões. Por exemplo, a política é uma criação dos gregos e romanos. E ela tem como finalidade, em sua origem, a vida justa e feliz. Isto é, a vida propriamente humana digna de seres livres. Porém, dessa maneira, a política é inseparável da ética, olha só. A opinião do escritor aqui. Os gregos e romanos clássicos jamais concebiam que a ética ficasse fora da comunidade política, pois nela a natureza ou a essência humana encontrava sua realização mais alta. Veja bem, olha só, vamos entender. Nós vimos inclusive o que é ética e moral também um pouco lá no primeiro ano e no segundo ano. Nós vimos no início algumas aulas anteriores. O comportamento ético, o que é moral, as regras e etc. Então, o comportamento ético, eles lidam com a questão da pessoa em si. Ali, as regras estão postas no âmbito da política, que envolve a questão do eu, né, do administrador e a sociedade. Aí, nessa perspectiva, ele vai ser verificado o comportamento em si. Então, o texto vai dizer que é impossível. Tem que ter um encontro desses dois. É necessário, sabe por quê? Porque todo o resultado, a ação em si, mesmo que seja o comportamento do líder, do político, vai gerar uma ação, vai gerar um resultado. O resultado, mesmo que ele pense no eu em si próprio, vai afetar para o bem ou para o mal a sociedade. Porque o político, ele está no meio, um cargo público. E como administrador daquilo que é coletivo, tá? Os gregos vão nessa perspectiva. É necessário ter esse encontro. Eu não posso isolar e afastar nessa linha de pensamento. Continuando, olha lá.
O vínculo interno entre ética e política significava, né, que as qualidades das leis e do poder dependiam das qualidades morais dos cidadãos. Então tá aqui. Ó, se tem leis boas, veja bem, tem leis boas feitas para o cidadão, é porque o líder em si, os líderes, né, vou colocar em plural, eles se reuniram e criaram leis boas. Então a qualidade dos cidadãos que estão ali governando vão gerar comportamentos adequados dentro da sociedade. Se os grupos que estão liderando, né, gerar leis e regras inadequadas ou que favorecem só algumas ou alguns grupos, vai gerar uma sociedade ruim nessa perspectiva. Ou seja, prioriza, né, alguns grupos, porque a lei foi feita para os grupos, as oligarquias no caso, e desfavorece alguns grupos também, pode ser a maioria nesse caso. Então, nessa perspectiva, olha o que o texto vai dizer, vamos revelar, olha aí. O que o texto vai nos dizer? O vínculo interno entre ética e política significava que as qualidades das leis e do poder dependiam o quê? Do comportamento, do pensamento do cidadão. No caso aqui, os líderes, né? Naquele tempo era direta, né? Uma democracia direta entre que os cidadãos iam até lá para decidirem. Viu que os estrangeiros não podiam ser gente... O cidadão não poderia ser estrangeiro de fora, porque eles não conheciam o comportamento, né, daqueles cidadãos. Então, cidadãos bons dependiam o quê? Leis boas. No período antigo, a referência política básica na antiguidade clássica era a cidade, não como espaço urbano, e sim como comunidade política. Somente na cidade boa e justa, os homens podem ser bons e justos. E somente homens bons e justos são capazes de quê? Instituir uma cidade boa e justa. Ou seja, gerar. Veja bem, a cidade só é boa e justa se tiver pessoas boas e justas. E, para se gerar uma cidade boa e justa, tem que ter aquelas pessoas do bem comum, ou seja, pensar de igual valor do comum. Claro que o professor Samuel pensa do jeito, estamos aqui decidindo na nossa cidade, tá aí ela, ó, a cidade ali. Aqui atrás. Aí eu estou aqui também para decidir. Eu penso diferente e ele pensa distintamente de mim. Ou seja, mas a gente vai chegar no comum acordo aqui para decidir as questões para o bem-estar de todos. Pelo menos chegar próximo da maioria, para que fique todo mundo satisfeito, né, com a cidade justa, sociedade justa, etc. Esse é o bem-estar, né, do grupo. Porque se eu priorizar o eu em si, né, o eu agora, eu vou deixar de priorizar o todo, o coletivo. Ou seja, eu posso até conseguir adeptos, né, poucos, para ser favorecidos nas minhas decisões, mas se ela for ruim, vai desfavorecer a maioria. Continuando, vamos lá. Olha aí. Aristóteles estabeleceu como campo de conhecimento específico o que ele chamou de filosofia das coisas humanas. Está aqui, ó. Tema bem interessante. Conferindo-lhe um tratamento diferente do atribuído às outras ciências, as teoréticas e produtivas. Por exemplo, na filosofia das coisas humanas seriam tratadas as atividades morais do indivíduo, ou seja, a conduta dele. Então está aqui. Essa filosofia que Aristóteles colocou, ela seria analisada a questão da conduta humana na sociedade, né? E o que é a conduta humana? A ética. Aí, se ele for com a conduta boa, eu digo que ele é ético. Se a conduta dele for ruim, eu coloco o A aqui, que é não ético. Aético, né? Antiético, no caso. Então, é nessa perspectiva. A filosofia das coisas humanas surgiu, né, no pensamento de Aristóteles para lidar com o comportamento humano. Nessa linha de pensamento e de perspectiva. Ou seja, eu vou analisar e seguir o comportamento do cidadão lá na polis. Polis, né, vocês viram lá no primeiro ano, que é cidade-estado. É a localidade onde convivem as pessoas, segundo o pensamento dos gregos antigos, ok? Continuando, vamos lá. Ainda nessa linha, Aristóteles dividiu
esse campo de estudo das filosofias de humanas, né, em ciências, né, em duas ciências, a ética e a política, está aqui, ó. Então ele já traz essa perspectiva de que é possível isso, inserir, né, o comportamento ético dentro da política. A ética trataria das ações humanas individuais, as quais estariam subordinadas ao bem coletivo ou à felicidade coletiva, que se realizaria na vida da cidade, da polis. Já falei antes, né? A política seria a reflexão sobre o Estado e a vida da comunidade. Então tá aí. Uma, né, na questão da ética, envolvia a questão do comportamento humano, e a política, as ações, ou seja, a reflexão é o que vai gerar, como vai refletir o meu comportamento enquanto cidadão, enquanto político, para aquele grupo social, aquela sociedade. Olha só, a política vai dizer lá, ó, o comportamento dele, ele traz essa perspectiva e não favorece o coletivo, a população. Aí ele vai dizer também, o comportamento dele, as atitudes, favorece, né, a política e o coletivo, isso é legal. Dentro dessa perspectiva, né, Aristóteles, ele elaborou, né, colocou bem pontuado para que você possa ter essa perspectiva e visão de que é possível, né. Inclusive, né, no meu material complementar, vocês vão verificar que tem um texto, né, que eu fiz tempo atrás sobre é possível ética na política? Continuando a lei. Além disso, os gregos da época clássica via a política como sendo superior à ética, olha só. Pois a verdadeira liberdade, sem a qual não pode haver vida virtuosa, só é conseguida na cidade, na polis. Tá aqui, ó. Supõe dizer que encontravam a felicidade na cidade. Reforça ainda mais que ele sustentava que a finalidade da política é a vida justa, a vida boa e bela, a vida livre, da qual depende a atividade ética ou moral dos indivíduos. Veja bem, volta aqui. Olha só, parece ser utópico, né? Parece ser imaginário, parece ser ilusório, um sonho, uma utopia, uma quimera, mas não. Veja bem, depende do comportamento do cidadão, do político em si. Como vai ser a sociedade? É uma perspectiva. Sabe por quê? Ele foi eleito, né, para ver. Mas lá na Grécia eles viam a questão da democracia como um grupo, né? Ela era direta, a nossa é representativa. Por isso que estou vendo nessa perspectiva. Mas lá não, a população, aqueles cidadãos, sem ser os estrangeiros, eram poucos, iam para a sociedade lá na praça, no ágora, para tomar as decisões. Isso, as decisões eram tomadas dependendo do comportamento ético ou moral do cidadão, né? Nessa linhagem, nessa perspectiva. Vamos lá, volta aí para o texto para a gente entender. Ó, mas que ele sustentava que a finalidade da política é a vida justa, tá aqui, ó. A vida boa e bela, a vida livre, da qual depende o quê? A atividade ética ou moral dos indivíduos. Ó, teoria, que é uma palavra em grego que significa o quê? Contemplação da verdade. Nós vamos ver também que, mesmo depois de 25 séculos, esse ideal político, da política, nos inspirou, né? Olha só, gente, por isso que eu trouxe sempre o nosso exemplo, né? Na nossa perspectiva. Inspiração para hoje, né? Por exemplo, o Código de Ética de Decoro Parlamentar, por exemplo, visa orientar as ações dos parlamentares, por exemplo, senadores, deputados, vereadores, etc. No sentido de garantir o que? A retidão e a clareza exigidas ao trabalho nas instituições públicas do Estado moderno. Então tá aqui, ó, uma inspiração dos gregos, né? Não é dos deuses, não, dos gregos. Agora, no contexto que envolve ética e política, nós vamos trazer esse Maquiavel aqui, ó, esse autor.
ele é mais ou menos desse período aqui, a Idade Média e a moderna. Maquiavel mais ou menos aqui, ó, ele deu o deslanche, né, da Idade Média para a moderna. Ele foi o meio termo entre os dois, ó. Maquiavel estabeleceu uma distinção entre moral política e moral pessoal. Tá aqui, ó. Uma vez que a ação política não deve se orientar por qualquer hierarquia de valores dada a priori, né, nessa perspectiva. Como propunha o quê? A concepção grega política. Ele analisa as ações tendo como em vista os resultados que serão alcançados na busca do bem comum. Tem uma frase atribuída a ele que diz assim, ó. É uma frase que é atribuída a Maquiavel que diz assim: os fins justificam os meios, tá? Então vem aqui comigo. Essa é uma frase atribuída para Maquiavel. Então assim, as ações dos fins, né, elas justificam os meios, né? Os meios justificam os fins, quer dizer, o contrário, desculpa. Então é nessa linhagem, ou seja, se eu quero algo, que é os fins, o resultado, os meios são justificados, eles justificam o meu resultado lá final. Então ela não é dita propriamente por Maquiavel, mas, né, lá no livro O Príncipe, capítulo 8, você lê ele todo, ele tem, né, um deslanche que essa frase vai ao encontro dele, né, nessa perspectiva. Ou seja, Maquiavel, em outras palavras, vai dizer que os fins, né, no âmbito da política, em alguns momentos, vão justificar os meios, tá? Independente do que seja. O importante é a questão do resultado a ser, né? Mas aí coloca a questão do bem comum, ok? Continuando, olha lá. Na perspectiva, a nova moral da política estava centrada em quê? Em critérios de avaliação do que é útil. Aqui é o pragmatismo, né? Olha só. Identificando aqui ele. A comunidade. Então, é útil à comunidade, é o pragmatismo. Se o que define a moral na política é o bem da comunidade, constitui dever do príncipe manter-se no poder a qualquer custo. Então, tá aqui, ó, o pensamento de Maquiavel. Se a questão moral da política é esse, e dá o bem-estar da sociedade em favor dela, então o príncipe em si, na obra dele, ele coloca o líder, no caso, o político, ele deve se manter no poder a qualquer custo, olha só. Então, esses custos, vocês sabem, né? Já imaginam o que vai custar em si. Às vezes vai tentar calar a boca de pessoas, tentar as pessoas não falar muito, e etc. Por aí vai. Vamos lá, continuando ali. Por isso, às vezes, pode ser legítimo o recurso ao mal, ó, que é o emprego da força coercitiva do Estado, que é guerra, né, espionagem, etc, etc. Então, nessa perspectiva, se é para o bem da sociedade, pode-se usar, no caso do pensamento de Maquiavel, esses, né, poder da questão. Aqui vocês podem ler o poder legítimo, né, como o poder pode ser usado na política. Então, várias maneiras, tem N explicações, N livros, etc, para vocês poderem pensar e tentar ler, né? O pensamento de Maquiavel nos leva à reflexão sobre a situação ambivalente do governante. Se aplicar de forma inflexível o código moral que se rege sua vida sucessivos, né, tornando-se um político incompetente. Portanto, a moral política visa o bem comum. E aí, é um modo de reflexão, né? Levar a essa situação. Né? Se ele for inflexível no âmbito para que a moral em si é algo bem comum da sociedade. Só que pelo comportamento de alguns indivíduos poderão gerar o amoral, ou seja, um comportamento inadequado. E ele poderá usar para o bem da sociedade, que é moral, o uso da força, para coibir, etc. Usar o poder sobre aquelas pessoas que supostamente, né, estão, na visão do Estado, é claro, estão agindo de má fé. Então é nessa perspectiva, olha só a análise, né? E aí, será que se é para o bem comum da sociedade, como é que eu vou usar a força contra alguns grupos da sociedade?
Porém, vamos ver o comportamento daqueles grupos, como eles estão agindo. Isso é questão de análise política, ok? Continuando, além. Aí, a hereditariedade, personalidade e virtude formavam o que? O centro da política naquela época, lá na moderna. Orientada pela ideia de justiça e de bem comum. Alguns já disseram que Deus não é castiga, né? Deus é justo, porque é o bem comum, né, de todos. Esse conjunto de ideias e imagens é demolido por Maquiavel. Um dos aspectos da concepção maquiaveliana que melhor revela essa demolição encontra-se na figura do príncipe virtuoso. Vamos entender um pouco mais? Aqui, ó. Quando estudamos a ética, vimos que a questão central posta pelos filósofos sempre foi o quê? O que está e o que não está em nosso poder. Então, a questão da ética, ela vai sempre a esse encontro, né? Aquilo que está e aquilo que não está em nosso poder. Sabe por quê, gente? A questão do poder é o que eu posso fazer, como eu posso agir, qual o resultado que vai ocorrer. Então, deve ser bem pensado na questão do âmbito da política, aquilo que eu vou tomar as decisões. Vamos supor que eu seja um líder político. Aí toda a minha questão, inclusive vocês podem estudar Max Weber, que é no âmbito da sociologia, mas um filósofo também, a questão da ética pessoal, do eu em si, daquilo que eu tenho convicção, ética da convicção, abrangendo, se estendendo para a ética coletiva, que é a ética no âmbito que vai mais no âmbito das pessoas, ou seja, ética da responsabilidade, nessa perspectiva, ou seja, eu tenho minha ética pessoal, mas será do meu agir na minha decisão em prol da sociedade? Será que vai surgir uma ética coletiva, uma ética da responsabilidade? Eu tenho que ter essa responsabilidade. Não apenas a minha convicção, né, daquilo que eu quero fazer, mas eu tenho que ter uma responsabilidade do resultado dela, ou seja, tem que ser o bem-estar daquele grupo, dessa perspectiva, mais ou menos. Não adentraremos nessa aula, mas vocês podem ler mais sobre Max Weber, sobre a ética da convicção e a ética da responsabilidade, ok? Continuando, vamos lá. Vimos também que estar em nosso poder, o estar em nosso poder significa a ação voluntária racional livre, própria da virtude, e não estar em nosso poder significa o quê? O conjunto de circunstâncias externas que agem sobre nós e determina a nossa vontade e a nossa ação. Então é nessa linha de pensamento que vai ao encontro da questão da virtude, né? Do bem-estar e etc. O que rege sua vida pessoal, a vida política, sem dúvida colherá fracassos sucessivos, tornando-se um político incompetente. Então tá aí, a questão já dá uma possível impossibilidade da ética da convicção dentro da ética da responsabilidade. O que rege na ação do líder político, a vida pessoal dele, e ele levando ao encontro da vida pública, vai o tornar um político incompetente, segundo o pensamento de Maquiavel, nessa perspectiva de que o texto vai tratar. Então, tem que ser separadas as coisas, ok? Aquilo que eu quero, que eu penso, né, no âmbito pessoal e naquilo que é pensado para o âmbito coletivo, social e abrangente, sociedade e até país, ok? Continuando, vamos entender um pouco mais além. Essas ponderações poderiam levar as pessoas a considerar que Maquiavel defende o político imoral, né, o mal. Mas não é. Os corruptos e tiranos. Não se trata disso, tá ok? Não me entendam mal, olha aqui a frase colocada. Então Maquiavel ele não quer isso, né, nessa perspectiva de pensamento. Vamos entender. A leitura sobre o pensamento de Maquiavel sugere a superação dos escrúpulos imobilistas, né, da moral individual, mas não rejeita a moral própria da ação política. O que Maquiavel queria era assim, vamos entender um pouco. Para não entender mais de forma diferente o pensamento dele.
o que ele queria é distinguir a questão da ação do lado político, o comportamento dele ruim, mas o que ele queria era demonstrar no âmbito da política a questão individual, né? Própria mesmo de uma ação política para o bem-estar da sociedade. Porque a mania, né, a maneira de como agir do meu próprio eu para a sociedade era distinta. Eu pensava em mim e deixava de pensar no todo, na sociedade. Mas ele disse que propriamente no âmbito da política tem sua ação moral, sua ação própria da política que deve ser seguida para o bem-estar da sociedade. Então eles já verificavam que os políticos tinham essa ação pessoal do eu, né, no pensamento fechado em si, né? Não tinha questão de bem-estar para a sociedade, apenas para mim. Essa perspectiva que ele via. Vamos lá, continuando a lei. Para Maquiavel, a moral não deve orientar a ação política. Está aqui, ó. Segundo normas gerais e abstratas, mas a partir do exame de uma situação específica e em função do resultado dela. Já que toda ação política visa o quê? A sobrevivência do grupo, não apenas de indivíduos isolados. Veja bem, para Maquiavel, ó, a moral ela não deve orientar a ação política, mas o resultado dela. É claro, veja bem, essa é a ética da responsabilidade, que entra o pensamento de Weber, né? Vocês podem ir além, tá? Não precisa ficar somente nessa aula. A ética da responsabilidade, ela visa a questão da moral para favorecer a responsabilidade como resultado dentro de uma sociedade. Né? Nessa perspectiva da moral, dentro do meu pensamento eu, né, enquanto convicção. Mas não, ela tem que estender-se nessa linha de pensamento do grupo. Não apenas isolar oligarquias, né? Vou favorecer só o grupinho do professor Sami. Eu vou criar leis e regras só para esse grupinho. Não. Tem que ser aquilo como um todo, tá, gente? Um passo a passo, né, dentro da sociedade. É claro que dentro de um grupo social, dentro de uma sociedade, se abrange muitas coisas. E é extenso, né, todas as demandas. A gente pode até ver, vocês podem até ler, né, sobre isso. Existem várias demandas. Aí pode se gerar, com tantas demandas e pouca ação, um desgoverno, nessa perspectiva. Vamos lá, continuar a lei. Na nova perspectiva, para fazer política, é preciso compreender o quê? O sistema de forças existente dentro, de fato, a calcular as alterações do equilíbrio, tá aqui, ó. Provocada pela interferência de sua própria ação nesse sistema. Como vimos, o desafio está em compreender bem a relação fortuna e virtude. Com o distanciamento da política normativa dos gregos e a secularização da política, cabe ao próprio governante estabelecer caminhos. Então está aqui. O governante ele vai encontrar caminhos para ser seguido, ok? Então, dentro de uma normativa, né, está ali a Constituição, por exemplo, no Brasil, vou seguir, vou olhá-la, né, e vou criar normas, gerar caminhos para seguir. A sociedade vai favorecer aquelas pessoas daquela região. Essa decisão desse caminho vai favorecer as pessoas daquela outra região. Então, o próprio político, dentro das normas que o rege, né, dentro do seu trabalho, ele vai gerar e favorecer questões, né, que vão do bem-estar dos grupos, mesmo que sejam caminhos distintos, ok? E muitas vezes uma ação, né, favorece um estado, né, dá certo ali, fixou-se e favoreceu a sociedade. Lá no outro estado ali já não deu certo. Então ele vai fixar caminhos, aí os caminhos, ó. Então ele mesmo propriamente, ó, pelo distanciamento das normas, né, ele vai criar alguns caminhos para ser seguidos. Gente, mas esses caminhos ele tem que ter um alcance comum, que é a sociedade como um todo. Não como paralela, né, vindo. Agora a gente vai adentrar, né, dentro da nossa sala. Vamos lá, nossa sala de conhecimento, né, vamos conhecer um pouco o nosso lar, né, onde nós vamos adentrar aí
Essa aqui, ó, a salinha, o professor Hélio fica aqui sentado, é a janela do conhecimento aqui, ó. Eu faço as reflexões aqui, né? Sento, fico um bom tempo e penso. O que eu vou trazer de novo para a nossa aula hoje? Então, o nosso quadro da janela do conhecimento, ela traz alguns conhecimentos, né, acerca do título do tema da aula, temática em questão. E a nossa de hoje é, vamos lá, a nossa curiosidade, olha aí. René Descartes, olha só, você sabia que René Descartes foi um dos filósofos que mais cai no Enem? Ele sempre está caindo aí no Enem e nos vestibulares. Foi um dos pilares que colocou a razão humana em primeiro plano no âmbito do iluminismo, né? E esse iluminismo ele trouxe para o âmbito da política, né? É verdade, olha aí. É nessa perspectiva de política, de razão e etc. Então é nesse âmbito, né, que vai pairar um pouco do racionalismo, né, do âmbito da política. Ele é um pensador moderno, tá? E o Maquiavel já foi eu expliquei para vocês, né, os trâmites de Maquiavel. Que o Maquiavel foi uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, ele foi bem um entre meio, uma fronteira. Quebrou um pouco os paradigmas da política antiga, que era a teocracia, e trouxe para um pouco a sua obra, O Príncipe, o âmbito da política. Tem que se separar, ele falou. Né? Vamos lá, continuando, voltando a lei. Então é nessa perspectiva, né, que estou aqui próximo ao Sâmio, vamos para cá, que a gente atende um pouco sobre a questão da ética. Vamos voltar lá, olha aí. Ética e política não podem ser confundidas, tá? Elas se relacionam, né, cada uma no seu campo específico. Por um lado, a política, ao entender a justiça social de todos, permite que os indivíduos tenham condições de melhor formação moral. Por outro lado, a vida moral é importante no exercício da cidadania, para que os interesses egoístas não se sobreponham, né, aos coletivos. Então tá aqui. Às vezes o interesse coletivo ele pode sobrepor aquilo que é coletivo, tá? Desculpa. O interesse egoísta ele não pode ficar acima desse, ó. Ética e política. Então, cada um no seu campo, mais de interesse. Vamos colocar aqui, ó, comum. Olha só que legal. Interesse comum de todos. De maneira geral e resumida, os seres humanos acompanham a política muito por alto, superficial, é claro, né? Olha só uma pergunta. Vem aqui comigo. Olha só uma pergunta para vocês. De maneira geral, quantos de vocês, ó, tem quantos aí na sala? De vocês, 30? 30 estudantes? Quantos estudantes participam, assim, acompanham, pelo menos, as noticiários no âmbito da política no Brasil ou no estado de Rondônia? Quantos? 5, 6? Então, de maneira geral, pode-se dizer, se aí é 100%, tá ótimo, né? Parabéns. Nós temos que ser cidadãos participativos, ok? É no sentido de acompanhar, de participar, de olhar o site ali do governo, o que mudou. Os jovens podem votar, né? Podem exercer a cidadania. Com quantos anos? 16, olha que legal. Gente, é participação política, tá? Não vai considerar a política como chata, mas olha só o texto vai dizer ali, ó. Com muita razão, até hoje isso funciona. De maneira geral e resumida, os seres humanos acompanham a política muito por alto, superficial. Por isso que muitos perdem a esperança nela. Olha aqui. O certo é participar e interferir para produzir mudança e que aspira, né, as mudanças que queremos. Fazer com que as coisas fiquem mais parecidas com aquilo que consideramos o correto. Vamos fazer com que ela melhore. É um apelo, né, uma ação, né, onde podemos colocar no âmbito, né, da perspectiva da política, ou seja, cidadãos participativos vai gerar o quê? Resultados melhores para a sociedade, e ela vai ficar uma sociedade, supostamente, né, aspirar sociedade justa e honesta, pelo menos no âmbito, né, da vivência, né, no mínimo possível da capacidade dos seres humanos. Então, nessa perspectiva, devemos ser cidadãos participativos, porque o cidadão não educado, que é aquele que não conhece o que é a cidadania, o que é o seu papel no âmbito da política, ele vai ser liderado por pessoas que sabem, ou seja,
Se eu não sei, o âmbito, não conheço bem a política, eu vou ser liderado hoje, que é representativa a nossa política, por pessoas que conhecem, né? Que às vezes vai fazer o que quer, porque eu não tenho noção, eu não conheço, eu não sei o que eu vou dizer, o que eu vou reclamar, o que eu vou julgar ali naquele meio. Então a dica é participar, ver, começa de baixo, pouquinho, tá? É uma sugestão, ver notícias de política, de resultados, o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa comunidade, o que está acontecendo, e pode até se estender no nosso município, né? O que está acontecendo no nosso estado de Rondônia, e o que está acontecendo no nosso Brasil, pode ir se estendendo. Você começa lá no seu bairro, na sua comunidade. Há um conflito por área, né? Por terras, por poder, por vaga. Há um conflito por liderança. Veja bem, isso é política, então vocês devem participar. Claro que vocês não vão querer brigar lá no meio, não, mas é conhecer, gente, fazer uma análise do seu pensamento, das suas ideias. E vocês podem até pegar os políticos antigos, os Maquiavel, Platão, Aristóteles, Sócrates, os atuais também, fazer uma análise do pensamento deles, o que eles trouxeram de bom para a sociedade. Então é nesse viés, né, de política que nós vamos participando aos poucos e procurando sites do governo, ver que a transparência, né, você está inserido, ou seja, ser um cidadão, não um estrangeiro, no âmbito da política da sua região, ok? Então a nossa aula de hoje é essa, tá? Nós falamos e agradeço por vocês ter ficado com a gente até aqui. Um grande abraço e não saia daí não que temos mais, ok? Tchau, tchau.